onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para passar uma mensagem para você. Uma mensagem que é uma mensagem que vem, que foi percebida por mim de forma intuitiva e que é uma grande questão que eu escuto no consultório, que é a questão dos desafios dos trabalhadores da luz. Quando eu digo os desafios dos trabalhadores da luz, eu falo sobre essa nossa, sobre a espiritualidade na prática, né? Sobre o autoconhecimento ao serviço ao próximo. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que é essencial para quem atua em centros espíritas, igrejas, grupos de cura e de qualquer espaço de luz, né? Os desafios dos trabalhadores da luz. E vamos aprofundar esse assunto com um olhar psicológico e espiritual, trazendo algumas reflexões de um autor que eu gosto muito, que é Carl Gustav Jung, e de uma autora chamada Debbie Ford, que fala sobre a importância de reconhecer a nossa sombra humana, né? Porque eu acredito que, né, com a minha formação na área da psicologia, da psicanálise, eu não descarto também o desenvolvimento a respeito da nossa prática espiritual. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo a uma religião específica, eu estou me referindo àquilo que nós temos dentro de nós e que inevitavelmente traz equilíbrio também para o aspecto psicológico. Então eu entendo que o profissional na área psi, né, psicologia, psicanálise, né, até da psiquiatria, precisa de alguma forma, né, é muito importante que esteja aberto para essas perspectivas de uma fluidez entre esses temas que passam do lado fisiológico, o lado psicológico e o lado espiritual, né? Então, vamos lá, vamos entrar nesse tema, vamos mergulhar aqui para a gente trabalhar a nossa mente e aprender, né? Aprender todos juntos aqui, porque eu também estou aprendendo, né? Então, assim, olha, trabalhadores, nós chamamos de trabalhadores da luz aqueles que se dedicam para o cuidado espiritual, né? Parte da sua vida para o cuidado espiritual de outras pessoas, né? Então são médios, passistas, evangelizadores, líderes religiosos, voluntários, conselheiros, facilitadores de grupos de oração, pessoas que estão envolvidos em um centro espírita, em uma igreja, né, em um terreiro de umbanda, seja de candomblé, essas coisas. Justamente por ter essa abertura de acolher a todos, eu atendo muitas pessoas das mais variadas denominações, né? Então, veja só, essas pessoas, elas são pessoas que se colocam como instrumentos de acolhimento, de cura e de orientação. Mas existe um ponto fundamental, né? Trabalhar com a luz não significa estar livre da nossa sombra. Pelo contrário, quanto mais luz se acende, mais claramente vemos o que ainda precisava ser transformado e trabalhado dentro de nós. Porque quando nós vamos trabalhando com a perspectiva de um auxílio, seja psicológico, seja espiritual, nós também precisamos fazer uma revisão profunda a respeito das questões que precisam ser trabalhadas e elaboradas dentro de nós.
né? Por qual motivo? Porque a função espiritual, ela exige uma responsabilidade emocional, né? Para com as pessoas, bem como para com consigo, né? Consigo. Então, o trabalhador da luz, ele não é um ser perfeito. Ele está muito longe de ser perfeito. Mas é alguém que está em constante lapidação. Por qual motivo? Porque justamente por essa consciência de que ele pode se colocar como um trabalhador, né? Ele, muitas vezes, é aquele que também precisa de muita assistência, né? Porque a luz que o trabalhador da luz ele traz, ele também revela e expõe as suas sombras pessoais. Basta ele começar a refletir, ele e ela, né, começar a refletir a respeito disso, né? Para Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, do qual me dediquei anos para estudá-lo, ele dizia que a sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós. Então são impulsos, medos, fragilidades, raivas, vaidades. E só um detalhe em relação às vaidades, que em todo trabalho espiritual existe, a pessoa ela pode ser pega por essa perspectiva da vaidade, né? Desejos, né? E traços que não combinam com aquela, vamos dizer assim, aquela conduta ideal que nós precisamos sustentar em um trabalho espiritual. Para Jung, integrar a sombra é essencial para que o indivíduo ele se torne inteiro, né? Então, assim, o que nós precisamos desenvolver, né? E entender também que a sombra ela não é um mal, ela faz parte da nossa psique. E a psique, que eu me refiro, é um conjunto, é um sistema que está para além da nossa racionalidade, para além daquilo que o aspecto cognitivo, né, de funções básicas podem descrever, né? Então, quando essa sombra ela é ignorada, ela se manifesta de forma distorcida, através de julgamentos, de rivalidades, de disputas de poder, de orgulho espiritual. Então, assim, no ambiente espiritual, a sombra, como que ela pode aparecer? Isso daí, olha, preste atenção, você que é um trabalhador da luz, preste atenção, tá? A sombra, ela pode aparecer com uma sensação de superioridade moral, com a necessidade de ser reconhecido, né? Então está na igreja, o pastor ou o padre reconheceu aquela pessoa e não reconheceu a mim, está num centro espírita, olha, como que eu gostaria de ser colocado, ser chamado aqui para fazer essa coisa, ou eu não vou fazer isso daqui que estão me pedindo. Imagina, eu aqui que tenho toda uma formação aqui fora da casa, né? Tenho uma posição de destaque na minha carreira profissional e imagina que eu vou varrer o salão de alguma forma. Então são dinâmicas que vão denotando ali que o trabalhador espiritual ele precisa rever alguns aspectos, né? Tem um outro ponto que eu vejo muito, que são as resistências às críticas. Porque se existe um líder espiritual e de alguma forma a pessoa ela resiste às próprias críticas que esse líder espiritual ele passa, sim, o líder espiritual ele pode estar equivocado, né? Só que precisamos pensar com muito carinho, porque muitas vezes esse líder espiritual ele está conseguindo ver coisas que o trabalhador não está conseguindo perceber, né? Então, essas resistências às críticas, elas contaminam demais todo o sistema de trabalho ali espiritual, tá? E muitas vezes é por aí que gera uma vulnerabilidade e, consequentemente, o trabalho espiritual começa a ser atacado espiritualmente, né? Então, outra coisa que baixa muito a frequência são os conflitos entre os trabalhadores. Para quem
vai buscar a assistência muitas vezes não faz ideia da quantidade de conflitos que existem dentro de uma casa de assistência espiritual, seja igreja, centro, templo, alguma coisa assim. Então, existem muitos conflitos, e os conflitos estão diretamente ligados à sombra. Ou seja, eu não curei a sombra em mim, sequer consigo percebê-la, e aí eu projeto aquilo que não está trabalhado dentro de mim no irmãozinho, na irmãzinha ali, que de repente está com um trabalho sério. Então eu digo assim, nossa, eu não vou com a cara daquela pessoa, né? Então isso é muito delicado. Tem uma outra parte que é o desgaste emocional e a sensação de carregar o mundo. Porque todas as vezes que nós trabalhamos dentro de uma seara espiritual, existe um peso, né? E esse peso ele precisa também ser elaborado, porque o peso ele vem do quê? Anote isso também, tá? O peso vem da sua dificuldade de se desconectar do próprio ego. Quando nós entendemos que nós estamos carregando o mundo, e isso também serve para os trabalhadores da área psi, tá? Por que cansa? Porque parece que a gente está... a gente fica imbuído da ideia de salvar, de alguma forma, percebe? Onde o seu trabalho ali é um trabalho onde uma energia passa por você, você vai dar aquela assistência. Seja um trabalhador da área psi, né? Um psicólogo, um psicanalista, alguma coisa desse tipo, ele fica ali para acolher aquela questão, mas não trazer para si, percebe? Então, Jung ele dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Essa frase é um convite direto para os trabalhadores da luz. Eu vou repeti-la. Jung dizia, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E que escuridão que é essa? Aquela que existe no seu coração. Tá bom? Então, a autora Debbie Ford, ela é muito conhecida por um livro famoso chamado Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Ela aprofunda essa visão dizendo que a sombra é como um baú onde guardamos partes nossas que não queremos ver. Ela afirma que quando acolhemos essas partes, nós recuperamos a nossa força, a nossa autenticidade e a nossa compaixão. Olha que coisa bonita, né? Então, olha que fascinante isso, que ela traz um baú onde guardamos as partes que não queremos ver. É tudo aquilo que está escondido dentro de você e que você ainda não consegue ver. E muitas vezes o seu líder espiritual, ele já conseguiu perceber, mas você ainda não. Muitas vezes um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo já conseguiu perceber, e talvez você ainda não. Mas é importante ter o quê? Humildade, para que você consiga transitar por esse conteúdo, né? Então, quais são os pontos a desenvolver? A sombra, ela contém talentos reprimidos e muita, mas muita, pessoal, energia vital. Então, todas as vezes que você começa a perceber aquilo que você guarda dentro de si, você vai integrando uma força interior muito significativa. Então, se você está cansado, exaurido, triste de alguma forma, algo aconteceu, uma desilusão, coisas desse tipo, tenta olhar lá para dentro. O que será que está difícil de reconhecer? Porque na hora que você joga a luz do conhecimento, a luz da sua percepção em algo que ainda não... que ainda talvez você não saiba perceber tudo, mas na hora que você tem a intenção você começa a receber a ajuda de estruturas psíquicas, bem como de seres espirituais que estão ali para te ajudar. Integrar a sombra evita que o trabalhador da luz se desgaste tentando ser perfeito.
É o que eu estava falando aqui do cansaço. Percebe? Então, vou dizer de novo. Olha, são muitas coisas importantes. Olha, integrar a sombra, ou seja, olhar para aquilo que você não quer ver, evita que o trabalhador da luz se desgaste tentando ser perfeito. A sombra, quando ela é reconhecida, ela aumenta a empatia. Ela facilita o acolhimento de quem sofre. Ela reduz os julgamentos. Ela fortalece a humildade espiritual. Quantos já foram em um determinado lugar de luz, de busca interior, e se sentiu ali julgado? Ou sentiu que não foi devidamente acolhido? Né? Ou que a pessoa ali tratou aquele assistido, aquele buscador de um refrigério da dor existencial, aquela pessoa, e não sentiu que foi tratado com uma humildade, foi tratado até com uma rispidez. É claro que dentro de todo trabalho espiritual existem regras, existe uma maneira de ser, mas existe também a forma de você passar essas regras com amor, com doçura, com gentileza, não com rispidez, com aspereza, com falta de paciência. Porque todos nós ali estamos para trabalhar. O trabalhador da luz, ele é aquele que mais precisa de ajuda, para você ter ideia. Ele mais precisa de ajuda. Porque ele entendeu, ele já conseguiu compreender que a dinâmica espiritual que ele está desenvolvendo serve justamente para que ele tenha condições de transitar aqui por esse plano, devolvendo aquilo que ele está aprendendo para o mundo, ou semeando nesse mundo aquilo que ele já traz de outras experiências corpóreas. Né, que foram transformadas e transformadas para que a gente possa fazer o bem. Tá? Então, Deb Ford, ela nos lembra que a luz verdadeira, ela nasce quando nós paramos de lutar contra quem somos e começamos a aceitar nós por inteiro. Tá? Então, quando nós... E quem nós somos, na hora que ela se refere a isso, ela está falando para quem? Como nós paramos de lutar por aquela ideia que a gente pensa que é. Quando a gente entende que a gente é alguma coisa, a única coisa que está falando ali é o ego. Porque o que nós somos verdadeiramente somos seres de luz. Seres de luz tentando semear e aumentar a nossa luz aqui nesse plano, para que a gente possa, diante a tudo isso, transformar a nossa vida, primeiramente, para servir de luz, de caminho para outras pessoas. Percebe? Então, quando ela fala que a luz verdadeira nasce quando paramos de lutar contra quem somos, contra aquela ideia que nós pensamos que somos, e passamos a nos aceitar por inteiro, ou seja, por toda a inteireza que é essa luz que existe dentro de nós. Então, veja só, vamos falar um pouquinho dos desafios reais dentro das casas espirituais, seja elas quais denominações for, tá? Então, nós vamos falar dos desafios concretos dos trabalhadores da luz, dos desafios que eles enfrentam no dia a dia. E como, e desenvolver tudo isso com exemplos reais, tá? Então, assim, olha, o cansaço emocional, né? Então, assim, olha, lidar com as dores alheias exige um preparo e limites saudáveis, porque muitas pessoas, imbuídas de um grande sentimento de querer ajudar, muitas vezes não estão ainda devidamente preparadas para entrar naquele rojão ali que é acolher a dor humana. Né? Então, isso tudo exige um preparo, e para preparo existe tempo. E para trabalhar com essa perspectiva do tempo, a gente precisa, sabe do quê? De humildade. Humildade para reconhecer que talvez você não esteja pronto ainda. Percebe? Os conflitos internos. Veja só,
as diferenças de opinião, as disputas de ego, ressentimentos, isso atrapalha muito o trabalho espiritual. Isso nos afasta objetivamente da nossa luz. É como se a gente se distanciasse do nosso eu maior e ficasse apenas na conexão de um eu conectado com o ego. Percebe? A idealização. O público, ele sempre espera uma perfeição. E isso é projetado nos trabalhadores, né? Então, o público, ele espera que o trabalhador da luz, seja perfeito, né? E isso, se o trabalhador não estiver preparado, ele vai começar a se impressionar com essa ideia. Ele vai começar a se pressionar com essa idealização. Nossa, como você conseguiu, eu passei com você, aquela palavra que você me disse foi fundamental, nossa, como você é maravilhoso. Se o trabalhador da luz, ele entenda que a pessoa só está projetando aquilo, percebe? Isso não é de fato um olhar, sequer é um olhar direcionado a você, porque a única coisa que a pessoa está projetando é aquilo que ela hipoteticamente pensa de você, mas que não é você. A autoexigência, a sensação de que nunca faz o suficiente, isso denota muito uma cobrança pessoal, uma cobrança onde seguramente esse trabalhador da luz, enquanto criança, enquanto pequenininho, não tinha um olhar de quem cuidava ou de pai e mãe, dizendo assim, nossa, que coisa boa, você fez muito bem, parabéns meu filho, parabéns minha filha. E isso faz com que a pessoa aprenda ali, ainda na primeira infância, que tudo que ela faz não é suficiente. Ela leva para a vida isso, e quando chega numa parte assim de dar assistência para os outros, entende que também não vai ser suficiente. Isso cria uma autoexigência, tá? Reflita em relação a isso. Outro ponto. Estou falando rapidinho aqui porque nosso tempo é curto. Eu gostaria de ficar umas 4 horas falando sobre isso. A falta de cuidado, de autocuidado, né? Muitos cuidam dos outros, mas esquecem de si. Isso é uma dinâmica muito desafiadora na prática ali de um trabalhador da luz, né? Então, assim, cuide de você através de orações, de meditações, do ato de contemplação, né? Tudo isso ajuda muito. A sobrecarga energética, a absorção de emoções, e principalmente em ambientes tensos, gera uma sobrecarga energética, tá? E isso nós precisamos assim olhar com muita atenção para que a gente tenha sempre ali, você procure com seu líder espiritual, até mesmo com o seu terapeuta, se ele tiver uma abertura para falar sobre isso, como você ir dissolvendo essa sobrecarga energética, tá? Esses desafios, eles são sinais, né, de uma fraqueza espiritual, mas absolutamente reparáveis, porque eles são sinais da humanidade. E é justamente aí que a sombra, ela pede a devida atenção, tá? Então, vamos agora para a parte prática e como integrar essa sombra e fortalecer o seu trabalho espiritual, tá bom? Então, assim, olha, a autoobservação diária, tá? Reconhecer as suas emoções sem julgamento, tá? Então, apenas reconhece as suas emoções e não julga aquilo que vem, tá bom? O diálogo interno, perguntar, o que essa reação está tentando me mostrar? Jung traz, ele chama isso de imaginação ativa. Você fazer perguntas para você e esperar que a informação venha. Limites saudáveis. Aprender a dizer não sem culpa. Porque muitas vezes você colocar um determinado limite, isso até te protege. A supervisão espiritual e psicológica. Ter alguém para te orientar,
para te ouvir, você fazer uma terapia. Muitos trabalhadores da luz rejeitam, né, a terapia, porque acreditam que a partir dali isso está devidamente, devidamente assim, amparado. Só que o trabalho psicológico, ele conta muito. Rituais de limpeza e de limpeza emocional. É o que eu estava falando, de oração, de meditação, de uma escrita terapêutica, tá? Tudo isso ajuda. A humildade ativa, tá? Lembrar que todos nós estamos aprendendo, constantemente e a todo momento. O trabalho em equipe, acolher as diferenças e evitar os personalismos, tá ok? Ou seja, do meu modo bem singelo e simples de dizer, evitar as papagaiadas espirituais, tá bom? Tem coisas diversas aí, né? E o descanso e o autocuidado, porque a luz também precisa de uma pausa, tá? Integrar a sombra não diminui a luz, ela torna mais verdadeira, tá? Então, veja só, queridos ouvintes, ser trabalhador da luz é uma missão linda, mas também profundamente humana. Jung, Debbie Ford, nos mostram que a luz só se sustenta quando reconhecemos as nossas sombras. Que cada um possa seguir o seu caminho com mais consciência, mais verdade e mais amor. Essa é a mensagem de hoje. Espero que todos possam ficar conectados com o seu coração e com Deus. Um grande abraço. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.